tabela, prestem muita atenção nessa parte, pode cair em prova, com certeza vai cair. As literaturas usadas para embasar essa apresentação vão estar todas disponíveis para vocês também. Inclusive, são literaturas que não são fáceis de achar, são difíceis de encontrar em assim, ambiente digital. Eu vou disponibilizar através do Vitor para vocês. Vou mandar logo o link para não esquecer, mandar o link aqui para ele. Ele coloca lá na plataforma, vai dar acesso a uma pasta compartilhada do Google Drive. Façam o download, lá tem livros muito bons de fisiologia para quem quiser se aprofundar e dar uma checada nesses sistemas que eu estou passando para vocês. É interessante, tá? Para quem quer se aprofundar um pouco mais, conhecer melhor, aproveite essa oportunidade. E tudo que eu tirei de sistema nervoso vai estar disponível nessa pasta através desses livros. Mas eu não vou cobrar nada diretamente do livro para vocês, tá? Não se preocupem. É só para vocês terem um extra mesmo, incentivar vocês a se aprofundarem mais nesse conteúdo. Lembrando também que é uma aula não resumida, mas direcionada para a disciplina de vocês. Então, a gente não vai ver tudo, a gente vai ver um assunto mais complementar, muito mais voltado para a enfermagem, mas que não deixa de ser importante. Eu acho que já entrou quase todo mundo. Eu vou começar a apresentação com vocês. Então, conseguimos ver. Fábio está gravando? Sim, estou. Valeu. Show. Todos estão vendo a apresentação? Sim, para mim está aparecendo. Beleza. Como sempre, então, a gente vai começar pela sequência lógica, na verdade. A gente vai falar sobre anatomia do sistema nervoso, bem básico, avaliação do sistema nervoso pela enfermagem, acidente vascular encefálico, ataque isquêmico transitório, diferenciação de AVE isquêmico e AVE hemorrágico, derivação ventricular externa, pressão intracraniana e ECG, escala de coma de Glasgow. Mas não vamos nos aprofundar muito nesses assuntos, vocês vão entender apenas o que é necessário e um pouquinho mais. Então vamos lá. Sobre a anatomia do sistema nervoso. A gente divide o sistema nervoso em duas partes, sistema nervoso central e sistema nervoso periférico. Essa divisão é importante porque o sistema nervoso ele compreende o corpo basicamente por completo. O nosso corpo está todo coberto e abrangido de terminações nervosas, tá? Essas terminações nervosas são basicamente o que a gente chama de unidades celulares, que são os neurônios, tá? A gente já ouve muitas histórias de neurônios, na escola a gente aprende que são células que morrem, nunca mais elas nascem novamente, então é importante a gente cuidar dos nossos neurônios. Isso não é verdade, hoje já se entende que, não é que não seja verdade, é uma informação desatualizada. Entende-se que o neurônio ele pode se reproduzir sim, só que em uma taxa de uma forma muito diferente das outras células. Então, por exemplo, pessoas que fazem uso de drogas ou abusam de álcool por muito tempo, ou então alimentação ruim, sem exercício físico, que sofrem traumas durante a vida, vão perder em quantidades aceleradas as células nervosas, os neurônios. Isso pode causar uma série de problemas para essa pessoa no futuro. Voltando à anatomia, a gente divide em duas partes. O sistema nervoso central compreende ali todo o cérebro com a medula espinhal. Tá? Então, na imagem da esquerda ali, a gente tem o sistema nervoso central, o cérebro, tronco encefálico, cerebelo, medula e espinhal. Tá? Então, essas são as partes assim, macroscópicas mais básicas do sistema nervoso central. O sistema nervoso periférico são todas as terminações nervosas que partem do sistema nervoso central. Então, eu vou ter ali gânglios, nervos, além do sistema nervoso central, né, todos esses nervos que vão partir ou do cérebro, ou do tronco encefálico, ou da medula espinhal, mas todos vão partir do sistema nervoso central. É como se fosse uma fiação elétrica mesmo. Daniel, desculpa, você passou o slide porque para mim está aparecendo primeiro ainda. Eu estou no anatomia do sistema nervoso primeiro mesmo, que tem a imagem de um cérebro e de um corpo com os nervos. Escrito sistema nervoso. Você está no preto? Na tela preta? Isso, é o que está aparecendo para mim. Isso, não sei tá para os no preto. outros. Ah, poxa vida. Não, peraí. Nossa, eu nem percebi.
Vamos lá. Deixa eu ver qual a janela que ele está apresentando. Vou mudar a forma de apresentação para a gente não ter esse problema de novo. Tela inteira. E agora? Certinho? Agora tá na preta, hein? Agora passou, tá passando. Oh, Agora show. foi a sequência. Show, né? beleza. Show. Isso aqui eu já falei para vocês, é a sequência lógica que a gente vai São os estudar. tópicos, isso. Isso aí. E aqui é a anatomia que eu estava falando para vocês. O sistema nervoso central é a foto da esquerda, cérebro, tronco encefálico, cerebelo, medula espinhal, e a foto da direita tem uma imagem mais completa do sistema nervoso periférico, tá? Então tudo tá azul ali, seria o sistema nervoso periférico. Então é como se fosse uma fiação elétrica mesmo, ela parte de uma fonte central de energia e alcança todo o corpo. Tá? Então, conforme for falando da apresentação para vocês vão perceber que tem muita semelhança com coisas que a gente vê no dia a dia, com as nossas tecnologias. Eu acho o sistema nervoso muito incrível, porque ele tem essa semelhança, na verdade não é ele que é semelhante ao que a gente tem de tecnologia hoje, é o que nós temos de tecnologia que é semelhante ao nosso organismo, imita. Então, um celular, um processador, quem entende de informática aí, os processadores, a memória RAM, a memória HD, um computador, ele é construído muito semelhantemente na sua essência como o corpo humano. Então, vamos avançar aqui. Dentro do sistema nervoso, eu tenho as unidades menores, igual no rim. Se no rim eu tinha medula, eu tinha cálices, que é um aspecto mais externo, eu tenho no cérebro células menores, que são muito importantes e que completam todo aquele sistema maior, tá? Então, a célula mais importante do sistema nervoso e a mais comum vai ser o neurônio. Essa primeira imagem branca aí, tem o neurônio. No neurônio você vai ter o corpo celular, é uma célula, tá? Tem um corpo celular, tem um núcleo celular, tem mitocôndrias, entre outras coisas. Tem o axônio, que é essa extremidade, esse flagelo não, mas como se fosse um flagelo, é um fio que parte da célula e é ele que vai se comunicar, se ligar com outros neurônios. O impulso nervoso, ele passa por essa perninha aí do neurônio, ele vai ter várias delas, tá? Alguns nervos vão ter bainha de mielina, que é o que vocês estão vendo ali, que é aquele azulzinho, alguns neurônios não. Então, se vocês pegam um cabo, quem trabalha com material de áudio, de som, aí, de música, sabe que um cabo P10, se tiver mal encapado, se tiver qualquer problema nele, se o irmão da igreja pisou com uma cadeira em cima desse cabo, ele desencapou um pouco, o áudio vai ficar ruim, com certeza, porque o impulso elétrico não está passando como deveria passar. Neurônios sem bainha de mielina, eles passam o sinal elétrico nervoso muito mais devagar do que neurônios com bainha de mielina. A gente vai ter os dois tipos no corpo. E assim, não vou me aprofundar muito nisso com vocês, mas é só por curiosidade para vocês entenderem. A bainha de mielina serve para acelerar esse impulso nervoso onde é necessário, tá? Na imagem inferior, nessa cinza, vocês conseguem ver um corte transversal de um axônio, essa perninha do neurônio. Dá para ver uma casca de cebola em volta, e ali é a bainha de mielina. Essa capa que encobre esse fio mesmo. E aí, da parte de dentro, cheio dos pontinhos aqui, é onde a gente tem o corpo mesmo do axônio. É aqui que passam as informações elétricas, as conduções elétricas do nosso sistema nervoso. Pode falar. Você deu exemplo lá de que na igreja, porque uma cadeira passou, o fio desencapou e tal. E por isso. Mas e aí o neurônio? O que acontece para não ter essa capa de mielina? Várias doenças. Como é que é o seu nome? Eu lembro da sua voz, mas eu não associo ao nome. Camila. Então, o que acontece? Algumas doenças vão fazer o neurônio perder essa capa, tá? Por exemplo, quando você tem esclerose, já ouviu falar da esclerose?
doenças degenerativas do sistema nervoso. Você pode perder um neurônio, você pode ir perdendo neurônios, ou você pode ter a perda da bainha de mielina. Não sei quantos aqui já ouviram falar do filme Óleo de Lourenço, se eu não me engano, é isso. Sim. Então, mas é porque você falou que nós temos os dois, isso. né? Você falou, todos nós temos os dois. E aí eu queria saber a causa porque tem muitas pessoas que têm uma vida super saudável, que faz esportes e se alimenta super bem. E aí, qual seria a causa? Olha, algumas doenças infecciosas podem destruir a bainha de mielina. Mas muito comumente isso vai ser causado por uma doença genética, tá? Hereditária. Ou não hereditária, mas genética mesmo, por algum erro na formação do embrião lá, quando está começando, né, o início da vida, algum erro ali dentre as enzimas e as proteínas da formação do corpo humano, você tem uma codificação errada e aquela pessoa no futuro, ou já imediatamente vai começar a apresentar perda dessa bainha dos neurônios que precisam passar o sinal com mais rapidez, tá? Então aí o que acontece? A estrutura muscular dessa pessoa vai ficar muito afetada, não vai ter controle sobre a musculatura em geral, que é a parte do corpo que precisa, que depende desse neurônio com bainha de mielina, e vai ter uma série de alterações, inclusive cognitivas, tá? Daí a gente já fala de talvez urinária e alguma coisa nesse sentido, pessoa que não, eu esqueci agora o nome, que não consegue segurar a urina, né? E aí... sim, também, mas é um pouco mais complexo quando a gente fala já de outros sistemas. O primeiro, mais comum, mais fácil da gente entender é o sistema muscular, músculo-esquelético, onde você vai observar alterações mais importantes. Tá? Mas conforme eu for passando na apresentação, eu vou voltar nesse assunto e vocês vão entender melhor, que agora logo de cara vai ficar um pouco difícil de tentar explicar o que acontece nessas doenças. Aqui na imagem da direita, essa imagem mais escura, dá para vocês entenderem como é a estrutura mais real de um neurônio. Isso aqui é uma microscopia eletrônica, tá? Então é um neurônio real aqui. Agora, só para vocês terem em mente, o neurônio, ele é uma célula, então a gente não consegue observar muito facilmente a olho nu, mas ele é uma célula enorme. Ele tem o seu núcleo, né, o corpo celular do neurônio, ele vai ficar alojado ali, por exemplo, no cérebro, mas o corpo, o axônio dele vai percorrer o corpo basicamente inteiro. Ele pode percorrer um membro, pode percorrer um abdômen, uma única célula. Tá? Assim como a fibra muscular é uma única célula bem longa, o neurônio também. Então, quando você tem, por exemplo, um rompimento de algum nervo, você provavelmente rompeu vários axônios, as perninhas dos nervos. A cabeça, né, o núcleo celular, o corpo celular, ele vai estar alojado num gânglio, por exemplo, e aí essa extensão dele vai percorrer diversas partes do corpo e fazer ligações até distantes do centro, né, da célula. E é por isso que ele precisa dessa informação elétrica muito rápida, porque ele é uma célula grande, né, ela é muito longa, então esse impulso precisa passar muito rapidamente. Mas eu não vou me aprofundar muito nisso para a gente não perder muito tempo nesse assunto. A avaliação neurológica pela enfermagem. A primeira avaliação, a mais fácil que a gente consegue fazer, a mais visível também, é dos olhos, tá? Dentre outras avaliações, como a coloração da esclera e entre outras coisas, a avaliação da pupila revela para a gente muita coisa a respeito do paciente, tá? Estudem essa tabelinha aqui de avaliação do diâmetro das pupilas. Sinais a serem observados. O primeiro é isocoria. Anotem, tá? Não fica confiando que você vai lembrar do que você viu. Você tem que olhar e também anotar. O estímulo muscular, o estímulo tátil da anotação, você pensando no que você está escrevendo também te ajuda a fazer ligações neurais na sua cabeça para você lembrar desse conteúdo quando ele for cobrado de você. Mesmo que você veja aqui, mesmo que você saiba que essa apresentação vai ficar salva, que você vai ter ela para você, não confie nisso, anote para você fixar esse conteúdo. Mesmo que você não guarde o papel que você anotou, mas anote. A primeira, então, isocoria. O que seria a isocoria? Tudo que tem iso no nome já dá para a gente uma ideia de que são duas coisas na mesma
no mesmo formato, duas coisas iguais. Então, isocoria seria o tamanho, as dimensões das pupilas são iguais nos dois olhos, tá? É a condição normal, todos nós estamos, agora se não tivermos nenhum acometimento, todos nós estamos com isocoria. Nossas pupilas estão isocóricas, tá? Então, se eu vou visitar um paciente, fazer uma avaliação física nele, estou vendo que as pupilas estão ok, a primeira coisa que eu vou falar é pupilas isocóricas, beleza? Normais. A segunda coisa é a miose. O que é miose? Não confundam miose com miólise ou miose com miíase. São coisas totalmente diferentes. Miose, M-I-O-S-E, é quando o paciente apresenta uma diminuição do tamanho de ambas as pupilas, ou de uma só. E aí ele vai estar com miose em um olho e com anisocoria, que é a alteração do tamanho das pupilas. Mas eu vou falar das alterações ainda para vocês. Primeiro vamos ver só os termos mais básicos. Depois da isocoria, temos a miose, que é a contração da pupila. Temos a anisocoria, que é o contrário de isocoria. Isocoria é o tamanho igual das pupilas, a anisocoria é quando uma pupila está em um tamanho diferente, um formato diferente, mais dilatada ou mais atrofiada do que a outra pupila. E a midríase, que é o contrário de miose. Midríase é a dilatação das pupilas. Quando você estiver, por exemplo, de noite, total escuro, sua pupila está dilatada, você está em midríase? Não. Leiam o primeiro tópico embaixo da tabela. Tais condições só podem ser descritas como miose ou midríase se forem fixas, pouco ou não fotorreagentes, pois estão presentes na adaptação natural dos olhos à intensidade da luz. Então, se você apresenta dilatação da pupila, e essa dilatação não se altera muito quando você aplica estímulo luminoso, né? Quando você coloca a lanterna, ou o paciente está em um ambiente iluminado, mas a pupila está muito dilatada e ela não muda de formato, esse paciente está midriático, está com midríase. A pupila está dilatada mesmo na luz. Mesma coisa o paciente com miose. A pupila dele está pequenininha, contraída, mas o ambiente não está com uma luz tão forte assim, tão intensa. E ele não altera esse estado de contração da pupila, mesmo você deixando o ambiente escuro. Isso é a miose, tá? E isocoria e anisocoria, uma o contrário da outra. A isocoria quando o estado normal, e a anisocoria quando estão em formatos alterados. A miose, a contração das pupilas, é mais observada em pacientes utilizando drogas depressoras do sistema nervoso. Codeína, morfina, heroína, THC. Alguém aí sabe o que é THC? THC é a química presente na maconha, na cannabis sativa, que causa esse efeito de alteração do sistema nervoso, tá? O THC, então, pessoas que fazem uso dessa droga ilícita também vão apresentar a miose, esse achado, né? A miose. A midríase vai ser mais observada em pacientes utilizando drogas estimulantes. Então, percebam, depressoras do sistema nervoso, o que seria isso? O sistema nervoso atua de duas formas. Você tem uma parte do sistema nervoso que faz você se estimular, você ficar agitado, com uma percepção melhor, mais atento. E a outra te relaxa, te deixa mais calmo, te deixa mais sonolento, talvez, te deixa mais lento. E essas duas partes, essas duas funções do sistema nervoso, nós chamamos de sistema simpático e sistema parasimpático. Sistema simpático é aquele que te deixa agitado, nervoso. Sistema parasimpático é aquele que te acalma. Então, são as duas formas de atuação do sistema nervoso. Então, a miose é a paciente que usa medicações ou que faz alguma coisa que deprime o sistema nervoso ou que trabalha com o sistema parasimpático, ela deixa a pupila mais contraída. A midríase, que ela é a pupila mais dilatada, está relacionada com medicações ou estimulantes do sistema nervoso. Então, medicações adjuvantes do sistema simpático. Tá? Não vou, por isso que eu nem escrevi sistema simpático para simpático, não vale a pena a gente entrar nesse assunto agora. Mas medicações como adrenalina, noradrenalina, dopamina, cocaína, que não é medicação, mas
uma droga, a cocaína, em situações de muito estresse, medo, também presente na sensação de prazer e desejo amoroso. Quando você pensa naquele rapaz que te pediu um número, ou que é um rapaz novo na turma, ele acabou de falar com você, acabou de mandar uma mensagem para você, e aí você toma aquele susto, meu Deus, eu não estava preparada, caramba, e aí o coração começa a acelerar, você provavelmente vai apresentar uma leve midríase, tá? Por quê? O sistema nervoso, ele se comunica com todo o resto do corpo por duas formas, ou por estímulo elétrico, pulso elétrico, ou por hormônios. E todos esses nomes que eu falei para vocês, a maior parte deles são hormônios. Adrenalina, noradrenalina, dopamina, tá? Então, se você tem uma emoção que altera a quantidade, por exemplo, de dopamina, aumenta a quantidade de dopamina, essa emoção vai te causar também uma midríase, tá? Então, a quantidade desses hormônios no sangue, que vai ser causada ali, alterada por uma emoção, por exemplo, vai te causar sinais nos olhos, que são midríase e miose. Então, por exemplo, só um último exemplo para a gente passar desse slide. Quando você está andando na rua, um cachorro, um Rottweiler enorme, de 120 quilos, começa a correr atrás de você. Aquele susto, aquele frio na barriga que você sente, que você na hora nem percebe, quando você fala, meu sangue estava frio ainda, essa sensação é causada pela exacerbação, pelo estímulo causado pela secreção rápida através das glândulas suprarrenais de adrenalina no sangue. A adrenalina, ela vai te causar uma série de alterações nervosas que vão te ajudar, por exemplo, a fazer a fuga, a correr mais rápido. Ou, por exemplo, quando você tem essa abertura da pupila, a pupila fica midriática, você consegue aumentar o seu campo de visão. Tá claro, tá de dia, mas o seu olho prefere aumentar ali o tamanho da pupila, justamente para você captar mais luz e captar mais campo de visão, para ficar mais fácil de observar o seu redor, ou para ficar mais atento aos perigos, então você consegue correr e fugir. Isso é uma mudança adaptativa, que a medicina defende como evolução do corpo do ser humano. É uma evolução adaptativa que ajuda o ser humano a evitar situações de alto risco, de perigo, tá? Então esses sinais vão ser encontrados em diversas emoções diferentes. Mas também, paciente que está em coma, que está internado há muito tempo, dependendo da medicação que a gente está administrando para ele vai apresentar sinais que são compatíveis com as medicações que a gente está administrando. Avançando, então, alguém tem alguma dúvida em relação a esse assunto? Não? Beleza. Meu microfone tá funcionando, né? Não sei se eu tava falando sozinho esse tempo. Sim, tá funcionando. tranquilo. Show, beleza. Tranquilo, então. Podemos avançar, então, ou alguém tem alguma dúvida? Avançando, então. Avaliação neurológica pela enfermagem ainda agora sobre tônus muscular. O tônus muscular é a primeira coisa que a gente consegue observar nas alterações importantes de sistema nervoso. A avaliação do tônus muscular é indispensável, principalmente em pacientes que passaram por risco de lesão cerebral. Quais pacientes podem ser esses que passam por risco de lesão cerebral? Recém-nascidos, por exemplo, em um parto difícil, em que o bebê, ele já estava pronto para sair, mas acabou ficando um tempo maior ali em sofrimento fetal. É importante avaliar o tônus muscular nas próximas horas desse recém-nascido. Pacientes acordando do coma. Como é que você vai descobrir? O paciente está voltando agora de um coma. Não foi feito um eletroencefalograma ainda, mas uma forma fácil de perceber alterações do sistema nervoso central é avaliando o tônus muscular. Então, se ele apresenta uma força maior em um dos membros, em força menor em outro membro, provavelmente houve uma morte celular em um dos lados do cérebro, tá? Ou se ele não consegue acordar, você tirou todas as drogas que estavam induzindo o coma, e ele não consegue acordar, ele não consegue mexer os braços, não consegue abrir as pálpebras, provavelmente houve um dano cerebral, tá? Após cirurgias com anestesia geral, é importante fazer essa avaliação. Após a apresentação de vários sintomas de IAM, gente, deixa eu só falar com minha cachorrinha aqui, porque ela tá latindo pra caramba, rapidinho.
Vai Ela tá com mistríase, dilatou a pupila. Pronto, melhorou. Ela não é muito de latim, não, mas hoje ela tá, por causa do calor, ela tá meio agitada também. Tá, provavelmente tá com bastante adrenalina no sangue, né, Mabel? Vamos lá. THC, deu THC na água. THC não, aí não pode. Aí não tem como. Vamos lá. Voltando para a apresentação. Deixa eu ver onde parou aqui. Beleza, tônus muscular. É importante avaliar nesses pacientes, então. Um dos primeiros sinais de alteração no sistema nervoso é a perda de controle parcial ou total do tônus muscular. Vocês já viram alguém desmaiando ao vivo, assim? Alguém já desmaiou na sua frente? Sim. Sim. Alguém aí descreve para mim, o Jorge mesmo, descreve para mim o que você viu, o que essa pessoa apresentou quando ela começou a desmaiar ali. No meu caso foi palidez e fraqueza. Palidez e fraqueza. Geralmente, quando a pessoa começa a desmaiar... Isso. Eu queria colocar um vídeo para vocês, mas eu não vou conseguir agora porque está no outro computador. A pessoa, quando ela está começando um desmaio ali, né, uma alteração do sistema nervoso, além dos sinais... Daniel, eu nunca vi, mas eu já desmaiei várias vezes. E eu sei que, assim, eu pessoalmente, né, primeiro, eu sinto uma escuridão, sinto minha pressão baixar, começa a suar frio, são sintomas de que eu vou desmaiar. E eu já aviso, olha, eu vou desmaiar. Aí eu sento em algum lugar e aí eu apago. Aí a pessoa fala que... A pessoa que olha pra mim diz, você tá com os lábios brancos, parece que você não tem sangue nenhum no corpo. E aí automaticamente, lógico, às vezes desmaia, às vezes não. Mas Sim. esse é o que me descrevem. Uma coisa que eu noto quando alguém vai desmaiar é que parece que perde a conexão dos olhos. Os olhos viram para trás e a pessoa ela começa a amolecer, né? É como se tivesse a coluna vertebral ser retirada e ela cai inteira. Mais ou menos isso. Então, eu queria que vocês parassem para pensar nessas situações agora. A Camila, que já passou muito por isso, inclusive, quais dessas alterações estão relacionadas ao sistema muscular, aos seus músculos? Quando a pálpebra ela começa a fechar, quando você começa a fechar os olhos, quando você perde a conexão com os olhos, como alguém falou, você observa a pessoa não olhando mais agora para um ambiente fixo. O olho, a movimentação do olho é feita por músculos também, tá? Fica mole. A Camila, ela senta, por quê? Porque ela sabe que ela pode cair, ela vai perder o controle das pernas, vai perder o controle dos braços. A fala não vai ficar consistente, vai ter dificuldade de falar, porque você perde o controle muscular. Por quê? Sim, eu fico tonta, eu começo a bater nas paredes, porque eu perco controle, né? Exatamente. Aí, porque a visão fica turva e aí eu consigo entender que eu vou cair. Isso. Então, por isso que eu sento em algum lugar. Mas, assim, a questão dos olhos, aí eu não posso falar, né? É isso. Por isso que eu perguntei. Quantos já observaram outra pessoa, que aí fica mais fácil de perceber esses sinais, que propriamente quando a gente sente é um pouco mais difícil. A gente vai sempre sentir alterações hemodinâmicas primeiro. Mas aí essa pessoa vai perder o controle muscular justamente porque tem um interrompimento dos sinais nervosos regulares para a musculatura. Então, é importantíssimo avaliar o tônus muscular, porque ele vai estar sempre relacionado à condição nervosa do paciente, à condição do sistema nervoso central. Se ele está íntegro, a pessoa deve apresentar todo o seu tônus natural, ali variando de acordo com a idade. É importante lembrar que nem sempre as alterações do sistema nervoso são vistas como depressão ou enfraquecimento do tônus, tá? Nem sempre a pessoa vai ficar mole e cair por causa de alteração do sistema nervoso. Outra alteração importante é a convulsão. Na convulsão, a gente vai ter estímulos, vai ter sinais descontrolados. E aí eu posso ter
desde chutes, socos, vocês já devem saber como é uma convulsão. Existem vários tipos de convulsão, mas nessa vocês vão ver força e estímulos muito maiores do que geralmente a gente intenciona fazer. Inclusive, algumas pessoas que têm convulsões recorrentes têm muitos problemas com a língua que fica ferida. Algumas pessoas até já arrancaram partes da língua por causa desse controle inadequado do sistema muscular. Então, a avaliação, mais uma vez eu digo, a avaliação do tônus muscular é importantíssima para avaliar acometimento do sistema nervoso. A enfermagem pode e deve fazer isso diariamente no paciente que passou por esse risco, tá? Você vai fazer a avaliação de tônus muscular em todo paciente que tem, por exemplo, prisão de ventre? Não necessário. Você vai fazer em um paciente que tem infecção renal? Não é necessário. Você vai fazer especificamente em pacientes que têm um risco de acometimento nervoso, tá? Paciente, por exemplo, com comprometimento crônico do sistema nervoso, como esclerose lateral amiotrófica, que é a famosa ELA, ou Parkinson, ou adrenoleucodistrofia, ALD, que é a doença do Lorenzo, do filme Óleo de Lorenzo, entre outros. Essas doenças vão deteriorar os neurônios que a gente conversou mais cedo, fazendo a morte celular desses neurônios, ou desencapando o axônio, retirando a bainha de mielina, causar uma série de alterações nervosas, e isso pode fazer o quê? Você não consegue mais movimentar os músculos como você fazia anteriormente. Uma outra muito clássica é o rompimento da medula espinhal. Se o rompimento da medula espinhal for, por exemplo, causado por um acidente de moto, a pessoa quebrou a coluna, não necessariamente ela quebrou a coluna, ela partiu, teve um rompimento da medula espinhal. É onde passam as terminações nervosas, onde passa o corpo dos neurônios, por exemplo. E ali, se você tem um rompimento do neurônio, você não consegue enviar sinal para os músculos da perna, se for na região lombar, por exemplo, da pelve, das pernas, dos membros inferiores. E aí esse rompimento é irreversível, e você não vai conseguir movimentar e nem sentir nada desses membros inferiores. Já que você não usa, eles vão começar a atrofiar. Se você tem, por exemplo, uma lesão na região cervical, mais ali próxima do pescoço, ou no pescoço em si, se você sobreviver, você não vai ter a sensibilidade e nem a movimentação dos membros superiores, dos membros inferiores, e, consequentemente, eles vão acabar atrofiando com o tempo. Vão perder massa muscular, porque não estão sendo utilizados. Então, essa perda de massa é sempre relacionada a esse acometimento. Pode falar, Amanda, fala, Amanda, primeiro, depois a Taina. Tem uma idade específica para aparecer a doença, uma idade, porque a esquizofrenia, ela tem uma idade para onde ela dá o maior sinal dela, onde a pessoa tem o primeiro surto, né? Sim. E a ela você pode ter criança, adolescente, a partir de qual idade? Como é que é visto isso? Certo. A ELA é uma doença muito provavelmente... A ciência ainda não compreende 100% a etiologia da ELA, tá? É uma doença rara, e os dados que se tem sobre idade de acometimento são epidemiológicos. A gente sabe que acontece mais em pacientes com idade um pouco mais avançada, adultos para idosos, tá? Não que não aconteça em pacientes mais jovens, mas é detectável em pacientes com idade mais avançada que começam a apresentar os sintomas. Eu tenho 2 conhecidos com ela. Eu tenho um paciente no hospital que está há quase 400 dias no hospital hoje com ela, e eu tenho um ex-professor da faculdade que também tem ela, os dois na mesma faixa etária aí de 60 anos, tá? E não tem um exame que possa diagnosticar isso na gestação ou assim que a criança nasce? Então, com o avanço da tecnologia, né, com o projeto Genoma, que foi feito lá atrás, você consegue identificar doenças como essa, condição genéticas, através da análise de DNA, por exemplo, análise dos cromossomos. Mas a gente não faz esse tipo de análise em todos os bebês que nascem, em todas as mães. Se eu tiver um caso na família, vale a pena fazer, mas não é sempre que eu vou descobrir. Então é um avanço muito lento ainda da ciência. Eu não sei te dizer exatamente quais são os outros métodos para descobrir, nem não sei se existem, mas a doença ela é uma doença silenciosa, tá? Na maior parte das vezes é silenciosa. O paciente só vai apresentar sinais e sintomas com a idade mais avançada, e ali ele não existe uma forma de reverter esse processo. Existem formas de tratar e promover uma qualidade de vida melhor para o paciente.
mas é detectável, né? Eu sei que existem estudos que provam que se você fizer um exame muito específico, uma análise de DNA, você consegue prever esse tipo de doença, mas não é um exame prático, não está disponível no SUS, entendeu? Mas então, prosseguindo, a função muscular vai se perdendo com o tempo. Por que ela vai se perdendo com o tempo? Porque existe um comprometimento do sistema nervoso. O sistema nervoso é a base para a movimentação. Se há qualquer comprometimento no sistema nervoso, a minha movimentação, o meu controle muscular é comprometido também, tá? Deixa eu ver aqui quem perguntou. Pode falar, Tânia. Eu não tô conseguindo... Ah, tá. Agora eu tô te ouvindo. Não tô te ouvindo mais. Você tá falando, mas eu não tô te ouvindo. Tá sem áudio, Tainá. Não tá dando pra te ouvir. Infelizmente. Beleza? Se você quiser escrever, pode tentar escrever, que eu vejo aqui, tá? Enquanto isso, eu vou prosseguir, mas se quiser escrever, pode escrever, fica à vontade. Tá. Beleza, vamos lá. Eu vou prosseguir por enquanto, mas pode escrever aí a hora que for que eu paro pra gente ver. Entenderam, então, um pouco sobre essas doenças e a comparação entre o estado muscular e o estado nervoso, a comparação e a ligação entre sistema nervoso e sistema muscular? Sempre que tiver um problema no sistema nervoso, eu posso observar esse problema através do sistema muscular, tá? Clinicamente, né, como um enfermeiro falando, você consegue observar através do sistema muscular, através da pupila. Agora, olha que coisa interessante. As alterações do formato da pupila, das dimensões da pupila, midríase, miose, anisocoria, também são reguladas por músculos. Quem é que faz a atrofia e a dilatação das pupilas? São músculos, tá? Então, daí vocês já entendem a importância do tônus muscular, na avaliação do tônus muscular para fazer essa avaliação completa neurológica, tá bom? De forma clínica. Aí nas fotinhas aqui embaixo eu coloquei um bebê recém-nascido e o estado de prostração, ele não tem ali sustentação, né? Um exame que a gente faz vários exames no recém-nascido, e esse é um deles, mostra que o bebê ele não tem ainda a sustentação que deveria ter com a idade dele. Isso é um achado importante, que evidencia para a gente alterações do sistema nervoso. E à direita temos a foto do já falecido Stephen Hawking, um cientista muito importante, uma mente brilhante, mas que acometido por ela. Agora é interessante, pessoas que têm ela, geralmente, não sei se tem alguma coisa a ver, provavelmente não, é só uma coincidência, mas são pessoas que têm uma importância intelectual muito grande. As pessoas que eu conheço que tiveram ela são fantásticas, são mentes brilhantes. Meu professor que tem é um professor de genética. Ele foi um professor muito importante nessa área. O paciente que eu tenho é um professor de engenharia mecatrônica. Ele estudou na Alemanha. Era um professor muito importante e tem vários alunos deles que o visitam hoje. E Stephen Hawking também, uma outra mente brilhante. Não sei se tem alguma coisa a ver. Não sei também se tem como comprovar, mas Olha, uma coincidência. Dá licença, Daniel. Você pode falar. ter levantado uma questão interessante, sim. Porque, normalmente, quando você tem o corpo todo num equilíbrio. Agora, quando você começa a desenvolver alguma habilidade especial de um lado, você normalmente prejudica, entre aspas, do outro. Pessoas normais, todos nós, e vice-versa, né? Uma tendência. Agora, quando você está na genialidade, cara, eu gostei disso, eu nunca tinha parado para pensar. E você, eu acho que você levantou o troço certo, sim. Correr atrás disso. É interessante. Ela só atinge homens, né? A doença ela. Isso. Eu não conheço nenhum caso de mulher, tá? Com ela. Tem a ver com o cromossomo masculino, mas eu não tenho como afirmar se existe alguma literatura que me diga que só acomete, que me confirme que só acomete homens, mas eu não conheço nenhum caso de mulher com ela, tá? Vamos prosseguir então? Tem coisas no chat. Não, eu conheci sim uma senhora que morreu com ela. Ah, sim.
É uma pessoa distante, mas ela desenvolveu e faleceu por causa disso. É porque eu já li em algum lugar falando sobre isso, que é uma doença que atinge homens, por isso que eu perguntei, porque eu só tinha lido. Também, só que eu fico muito inseguro para falar se eu não tenho uma referência literária para confirmar isso, entendeu? E como estou dando uma aula, eu não posso afirmar uma coisa que eu não tenho certeza de que está na literatura comprovando. A Juana pergunta para a gente aqui se AME, qual a diferença de AME para ela. Juana, a diferença é a fisiopatologia, a forma que a doença vai evoluir e a forma que ela vai se desenvolver, tá? E a etiologia também. Mas o acometimento é basicamente o mesmo. Os sinais, os sintomas que o paciente vai apresentar, são bem parecidos, com uma pequena diferença da progressão da doença. Ela é muito mais crônica, ela acomete, vai evoluindo, né, com o tratamento adequado, ela vai evoluindo um pouco mais lento do que a AME, beleza? Mas, mas, Daniel, a AME acomete mulheres também? Eu não sei te dizer. Tenho que ser sincero, eu não sei te dizer se acomete homens, mulheres. Porque agora que você levantou isso, eu posso estar pensando, será que não pode ter sido uma confusão médica? Porque, não sei, né? Foi diagnosticado como homem, mas como são bem parecidas, pode. Desculpa, como ela. Sim, eu entendi sua afirmação. Mas como são bem parecidas, pode ter sido confundida? Faz sentido, mas é aquilo que eu falei para vocês. A gente pode ver notícias, pode ver amigos comentando, mas para a gente ter certeza, é bom a gente buscar artigos nessa área. É importante. Mas eu não sei mesmo se acomete apenas mulheres, apenas homens. Eu já ouvi falar, mas não tenho confirmação, não posso confirmar isso para vocês. A Taina pergunta se a demência também pode ser uma causa da perda de tônus muscular. Também, Taina, isso é um sinal importante da demência mais avançada, além da confusão, né, de outros sinais. Ela saiu. A demência também vai afetar... Eu só entrei pelo celular para poder falar. Entendi. Tá, agora melhorou. A demência também vai ter a ver com essa questão do tônus muscular, com as ligações nervosas e tudo. Ela só vai ter uma diferença maior dessas outras doenças porque ela afeta muito mais o sistema nervoso central, tá? É uma área específica do cérebro, e não o corpo do neurônio em si, como AME ela. Tá, eu perguntei porque eu tenho percebido muita perda de tônus muscular na minha avó, que tem demência, por isso... Entendi. Olha, pode ter a ver, mas na demência, os primeiros sinais e sintomas não são perda de tônus muscular, tá? Vale a pena você se aprofundar um pouco mais nesse assunto. Não é os primeiros sinais, não. Ela já tem há quase 15 anos, a gente já percebeu, já descobriu a demência e o Alzheimer, então já está bem entendi. Só que agora, depois de uma certa crise, ela começou a perder muito. Entendi. Peso, né? Sim. É importante você procurar entender isso, é importante. Vivian, deixa eu só tirar a dúvida aqui do resto do pessoal que está na fila e já pulo para você. A Fernanda fala que a AME atinge mulheres, já vi casos com crianças tanto em meninas quanto em meninos. Aí já é outro relato importante para a gente entender melhor. A Gisele, essa ligação do neurônio, entre neurônios são as sinapses. A sinapse em si, ela é a comunicação entre um neurônio e outro. É onde eles se conectam e fazem a comunicação. A sinapse é essa ação de comunicação, tá? Então, quando você tem uma nova sinapse, você tem dois neurônios que agora estão se comunicando que antes não se comunicavam. Então, quando a gente aprende um conteúdo, novas sinapses são formadas. Alguns neurônios passam a se comunicar de forma diferente para armazenar um conteúdo lá que eu não tinha antes. Por isso que a gente fala, vamos formar sinapses, né? No início das aulas e tudo, em cursos vocês ouvem falar que as pessoas dizem, vamos formar novas sinapses aqui agora, porque com o aprendizado a gente realmente faz novas comunicações, intercomunicações entre os neurônios. Então, sim, a sinapse é a comunicação, é a ligação entre dois neurônios, tá? Deixa eu ver se mais alguma. Podem continuar perguntando. Quem foi que levantou a mão, queria falar? Pode fazer a pergunta agora. Sim, Vivian, pode falar. Eu estava aqui, você estava comentando, né, e agora a Tainá estava comentando da vozinha dela, que está
com perda de tônus muscular. E eu estou lembrando um negócio que eu escutei hoje na rádio, de um médico falando da importância do exercício físico para a prevenção de diversas doenças. Então, de repente, bateu uma sinapse aqui, né? No caso, não é o Tostines vende mais porque é fresquinho porque vende mais. Não é essa senhora que ela está ficando com tônus muscular, perda de tônus muscular, porque está com demência. Mas ela ficou demente e parou de fazer exercícios, e esses exercícios, então, a falta desses exercícios podem estar contribuindo para a piora do estado geral dela. Né? Que a pessoa mais velha, ela para de se movimentar. Essa perda maior aconteceu quando ela começou a ter mais dificuldade de movimentação. Por isso que e Vivian, esse comentário que você fez agora é curioso. Por quê? Viu o caminho que você fez, lógico, que você fez para encaixar uma informação na outra, é o mesmo caminho que o seu neurônio faz para formar uma sinapse. Então você fez uma conexão entre dois assuntos. Então, a perda de tônus, ela é um sinal da demência também. Mas essa perda de tônus, que já vem da doença, impede que o paciente consiga realizar de forma regular suas atividades físicas. Então, uma coisa o início de uma doença, a perda do tônus inicial, vai impedir que ele faça mais exercício. Então, essa situação da perda de tônus vai acabar se agravando por causa da própria doença. Se ele não consegue se exercitar, acaba tendo uma distrofia ou talvez uma perda de tônus maior, mais exacerbada por causa disso. A mesma coisa... do biscoito. Tostines vende mais porque é fresquinho porque vende mais. O pessoal da antiga, isso aí é para matar a idade da gente, entendeu? Eu acho que só o Fábio vai me entender, mas a gente abafa. Obrigada, Vivian. Eu entendo dessa propaganda aí da Tostines. Professor, a sua aula está maravilhosa hoje, eu estou adorando. Que bom, que bom. Que bom. Obrigada. Mas vocês estão gostando porque vocês estão participando mais. Eu gosto muito quando vocês participam. Eu até perdi o sono. Tava cheio de sono, perdi. Eu também tava. Desculpa, você aqui várias vezes. Então, professor, teria possibilidade de disponibilizar esse material pra gente? Claro, com certeza, com certeza. Obrigada. Vamos progredir mais um pouquinho e a gente para conversar de novo. Mas precisa avançar mais um pouquinho para garantir que a gente vai conseguir ver todo o assunto. Vamos aqui. Tônus muscular, então, encerrar esse assunto por enquanto, a gente volta a conversar sobre ele depois. Mas eu quero que vocês entendam que a avaliação desse tônus muscular é importantíssima, principalmente quando a gente fala de pacientes internados a longo prazo, tudo recém-nascidos. Importante avaliar todos os dias. Pacientes com AVC, que é o que a gente vai ver agora, AVE, né, no caso, que é a terminologia mais adequada, pacientes com AVE vão apresentar uma perda de tônus bem característica, porque ela quase sempre vai ser de um lado do corpo. O AVE ele é dividido entre isquêmico e hemorrágico. Isquêmico é quando eu tenho, observem bem na imagem, é quando eu tenho a obstrução de um vaso importante de uma área do cérebro. E esse vaso importante não vai ter outras alternativas para suprir aquela área do cérebro, e aquela área vai morrer aos poucos. E é uma morte irreversível. Ela você consegue, com o tempo, desenvolver outras partes do cérebro, mas aquela área afetada, ela vai ficar afetada permanentemente. O AVC isquêmico, então, é essa perda de função celular, morte celular, causada pela falta de nutrição, falta de oxigênio, falta de nutrientes para uma determinada área do cérebro, porque o sangue não conseguiu chegar lá por causa de um vaso obstruído. Esse tipo de AVE é o mais comum de todos os AVEs, tá? E o AVE hemorrágico é o rompimento de algum vaso sanguíneo. Esse rompimento, ele pode ser porque o vaso sanguíneo se obstruiu, causando inicialmente um AVC isquêmico, e aquela pressão aumentada na região do vaso acabou rompendo o vaso. Ele pode evoluir de um isquêmico para um hemorrágico também. O hemorrágico é muito mais grave, e ele geralmente causa mais acometimento do paciente.
O AVC hemorrágico é mais difícil de tratar também, ele é uma doença, os dois são acometimentos agudos, tá? Só para a gente terminar, então, essa primeira parte inicial do AVC, do AVE, a imagem da direita, né? O local desse rompimento ou da obstrução do vaso, se for no hemisfério esquerdo do cérebro, ele vai causar alterações na parte direita do corpo. Se for no hemisfério direito do cérebro, vai causar alterações na parte esquerda, tá? Só uma curiosidade para vocês, porque a gente tem essa inversão no nosso cérebro, sistema nervoso central, tá? Eu sei que vocês estão com dúvida agora, mas espera só um pouquinho, vai deixando sua dúvida no chat que eu vou voltar lá já, só para a gente não perder o ritmo aqui. Então, o AVE é isso, ele é um vaso obstruído ou um rompimento de um vaso, mas que de alguma forma você vai deixar de nutrir ou suprir essa área do cérebro. Vou explicar sobre as causas e os sinais daqui a pouquinho. Antes eu queria mostrar para vocês uma imagem de um vaso obstruído, tá? É uma imagem real de vaso obstruído, é uma imagem forte, vocês têm que se preparar, mas eu vou mostrar porque é importante. Esse aqui é um vaso obstruído. É um vaso obstruído também, mas não é esse vaso obstruído que eu queria mostrar para vocês. É esse aqui. Os sintomas do AVC, do AVE. Na foto da senhorinha ali na esquerda, vocês podem ver bem nitidamente. Eu sei que algum de vocês aí devem conhecer alguém que teve um AVE alguma vez na vida e apresentou. Minha mãe aí teve AVE isquêmico. A sua mãe apresenta sinais como esse no rosto? Sim, apresentou durante um certo tempo na vista. Isso. Na boca um pouco, mas depois de um tempo... Foi revertendo, né? Gradativamente foi revertendo. Sabe por que foi revertendo? Porque a gente tem a capacidade de formar novas ligações neurais, pequenas, em pouca quantidade, mais lentamente, e a gente consegue reverter parte desses sintomas, tá? Mas você sempre vai ter alguma coisa ao longo da vida, principalmente se esse AVE for acontecer em uma idade mais avançada, tá? É mais difícil essa regeneração, como eu falei para vocês lá no comecinho da aula. A imagem inferior ali, vocês conseguem ver um vaso mesmo obstruído, não é um vaso do cérebro em si, que nutre o cérebro, mas dá para ter uma ideia. É uma placa de arteroma, e aí vem um coágulo sanguíneo que se soltou, e ele termina de obstruir aquele vaso. Então, por isso que o AVC ele tem um início súbito, tá? Os sinais são alteração súbita da fala, dificuldade de completar as palavras ou frases. São os primeiros sinais e sintomas, tá? De uma pessoa que está apresentando um AVC ou AVE. Alteração súbita na força de um... Pode falar. Desculpa. Minha mãe teve um AVC isquêmico, ela passou mal, a gente levou para o hospital, ela teve um AVC isquêmico, só que, não sei, um plano de saúde tudo, mas o hospital, nem me lembro o nome, acho que foi Evangélico da Tijuca. E quando foi na visita, minha mãe estava muito lenta, quando foi na visita eu falei, mãe, escreve seu nome, ela escreveu fora da linha, e eu pedi para ela sorrir, o sorriso completamente torto, e eu falei para ela esticar os braços, não conseguia ficar os dois na mesma direção. Aí chamamos o médico e tudo, eles fizeram uma tomografia porque ela teve esse AVC isquêmico. Aí eu não sei o que aconteceu, evoluiu para um hemorrágico, aí a gente pagou um neurologista particular para ficar lá com ela. Só que quando o neurologista chegou, ele disse que já tinha passado do tempo deles descomprimirem, eu não sei o que é isso, descomprimir a pressão no cérebro, ela acabou entrando em coma e morreu. Sim. E aí você tirou minha dúvida. Pode evoluir, então, né? Do isquêmico pode evoluir, sim. Principalmente se não for tratado em tempo hábil. Mas a gente vai falar um pouco mais sobre eu levantei a mão, não era por uma dúvida, era porque eu acho que essa aula deveria ter sido dada para quem fez instrumentação antes da gente ir para o estágio, porque facilitaria bastante para a gente entrar numa cirurgia de neuro, de AVE, e é uma cirurgia legal, viu? E sabendo isso, assim, dessa maneira que está sendo explicado agora, teria sido muito útil para a gente. Bom, agora pelo menos vocês já têm uma ideia do que esperar em uma situação como essa. A descrição que deram aí agora há pouco sobre a mãe, foi quem que deu? Qual é o seu nome? Marisa. Então, Marisa, a avaliação que você fez com ela é a avaliação que vocês, como técnicos, vão precisar fazer com seus pacientes no futuro. É exatamente isso. Avaliar a elevação dos membros superiores, se um membro está
um pouco mais abaixo, menos tônus do que o outro membro, provavelmente isso já é um sinal de AVE. Se o sorriso, né, se existe esse desvio de comissura labial, sorriso torto, também é um outro sinal de AVE. Alterações na visão e na fala, importantíssimas, alteração na fala, então, a fala enrolada, sem a abertura oral adequada, você não consegue entender muito bem o que a pessoa está falando, isso é um sinal claro de que a pessoa está passando por um quadro de AVE isquêmico, muito provavelmente, mas podendo evoluir para hemorrágico. Quanto tempo ocorre essa evolução? Não entendi? Em quanto tempo ocorre essa evolução? É rápido, tá? É rápido, pode variar, mas em questão de horas, até uma hora em questão de uma hora, você já observa vários sinais. Dentro de uma hora, você observa vários sinais presentes. E esses sinais podem vir a apresentar, o paciente pode apresentar novos sinais conforme o tempo vai passando, mas é agudo. Dentro de 1 hora, 2 horas, você observa vários sinais já no paciente, tá? Mas essas alterações... Daniel, já vi muito acontecendo também disfagia e com isso o paciente apresentando broncoaspiração. Pronto, isso é importante em pacientes que estão acamados, que a gente tem mais dificuldade de observar, por exemplo, a elevação de membros e tudo. Um sinal de que ele está passando por um processo de AVC ou AVE, de AVE hemorrágico ou isquêmico, é a disfagia. Ele não consegue engolir saliva, não consegue engolir comida, líquidos, e começa a rebaixar o nível de consciência. É a forma que a gente tem de detectar em pacientes que estão acamados, sem mobilidade, que não estão falando já há algum tempo, é a forma que a gente tem de detectar um acidente vascular encefálico. Importante. Uma paralisia facial, dependendo do lado do rosto, poderia ser o início de um AVE ou não? A paralisia facial é um outro diagnóstico, tá? Mas o AVE também causa uma certa diminuição do tônus muscular da face, não é a paralisia em si. A paralisia pode ser causada por muitas outras coisas, mas o AVE, ele causa, logo no início dele, essa diminuição da força muscular. A diminuição pode ser tanta que a pessoa realmente não consegue contrair um lado do rosto, tá bom? Tá, mas se isso não se agravar, ele pode manter aquele quadro, um exemplo, um olho pisca normal e o outro é muito mais lento. Você pisca 3 vezes com um para depois piscar com o outro, de um lado do rosto. Isso poderia ser o início de um AVE e ele se manter ali, ou é uma paralisia mesmo? Então, isso, como você falou bem, pode ser, não é uma regra. Por quê? Eu vou explicar para vocês no próximo slide. Pode ser um AVC, é um sinal de AVE, um sinal de AVC no seu início, tá? É um sinal claro, mas não necessariamente, obrigatoriamente, é um AVC ou AVE. Muito provável que seja, mas não... Isso pode avançar ou pode estagnar? Ou pode avançar. Ou ser AVE e AVC, ele tem que evoluir? Não, ele pode avançar ou pode permanecer da mesma forma. Depende do... Se for, por exemplo, um AVC hemorrágico, um AVE hemorrágico, essa hemorragia pode aumentar. Outros vasos podem acabar obstruindo num isquêmico, né, dependendo do evento coagulativo que a pessoa teve. Ele pode aumentar e o agravamento, a parte do cérebro afetada pode aumentar. E aí você vai ver um agravo nos sinais, entendeu? Claramente. Mas ela também pode permanecer a mesma coisa. Isso é importante porque quando você começar a detectar, o paciente tem que ir para um serviço de emergência imediatamente, tá? Alteração súbita da audição, náusea, perda de equilíbrio, dificuldade de andar, alteração visual de início súbito, sonolência de início súbito, com a parada da fala, convulsões e sonolência excessiva vindo juntas de forma súbita. Convulsão é muito comum em acidente vascular encefálico hemorrágico. Dor de cabeça, início súbito também, e muito forte, também tem a ver com AVE, tá? Ataque isquêmico transitório é o que muita gente confunde com o início de AVE. Não é. O ataque isquêmico transitório é quando há uma obstrução parcial do vaso, mas essa obstrução, ela sozinha se desfaz. Então, houve uma obstrução parcial e temporária, o paciente deixou de ter uma nutrição daquele tecido cerebral por um tempo, mas ele volta a recobrar novamente todos os sentidos, volta a não ter mais o desvio de comissura labial, ele reverte todos os sinais físicos, tá?
Só tem um problema. Ele vai voltar, ele passa por 2, 3 horas ali com esses sinais e sintomas, aí é diagnosticado como transitório, o acometimento foi leve e passageiro, mas ele pode melhorar totalmente. Mas nas próximas horas, nos próximos dias, o risco de um AVE isquêmico é muito grande. Ele precisa fazer um tratamento medicamentoso, um acompanhamento rigoroso para não ter, tá? O ataque isquêmico transitório é muito observado em pacientes com doenças cardíacas, histórico de infarto agudo do miocárdio ou diabetes mellitus, tá? O tratamento principal consiste na anticoagulação, quando é descartado o hemorrágico, e não gera consequências graves ao paciente ao longo da vida, tá? É só uma questão de precaução mesmo. A gente falou em geral de todos os acidentes vasculares, o ataque isquêmico também. Vamos falar um pouquinho específico agora da diferenciação, quando é um e quando é outro. Eu deixei aqui um texto maior, mas eu vou passar bem por cima com vocês a respeito desse assunto, a diferenciação. Os sinais e sintomas, né? Primeiro, para ter certeza de um acidente vascular, você precisa ter uma tomografia computadorizada ou uma ressonância, tá? Observem as duas imagens da direita. Alguém consegue dizer para mim qual que é hemorrágico e qual que é isquêmico? Não? Eu acho que o primeiro é hemorrágico. O primeiro é hemorrágico e o segundo é isquêmico. Exatamente. Até pela área a gente consegue perceber. O primeiro é hemorrágico pela pressão intracraniana que faz Exatamente. Imagem ali. Exatamente. Claramente, a primeira imagem sendo um sinal de acidente vascular encefálico hemorrágico. O segundo é isquêmico. Para quem não percebeu, aqui no segundo tem uma área escurecida, que é a área de morte celular no cérebro, causada pela obstrução de algum vaso que impediu a nutrição dessas células. Então, aqui a tomografia de um isquêmico, aqui a tomografia de um hemorrágico. Por que é importante saber disso? Por que tem, no hospital tem um protocolo para a tomografia ser no horário certo, o mais rápido possível, e ser laudada também num tempo hábil? Porque se você tratar um acidente vascular encefálico isquêmico da forma que você trata um hemorrágico ou vice-versa, você vai agravar a situação do paciente. Num hemorrágico, se você faz anticoagulante, a hemorragia vai piorar, o paciente vai morrer. E no isquêmico, se você não controla a pressão sanguínea, a pressão arterial, o paciente também pode ter um agravamento do caso. Então você precisa saber exatamente com o que está lidando para fazer o tratamento, porque são diferentes. O tratamento vai ser de acordo com o tipo de AVE que o paciente apresenta. Então, no isquêmico, o tratamento mais eficaz é a trombólise medicamentosa. Medicamentos que desfazem os trombos, que são coágulos sanguíneos, tá? Através de tratamentos com medicações como actilise, streptokinase. Essas medicações, inclusive, vocês vão ter dentro de uma ambulância do SAMU, tá? São importantes para situações como essas e a gente vê bastante. Todos esses tratamentos têm a finalidade de dissolução do trombo. Alguns cuidados são importantes para o paciente que está em tratamento do AVE isquêmico, como, por exemplo, monitorar sinais vitais, principalmente a pressão arterial, e administrar o tratamento trombolítico se a pressão arterial sistólica for menor do que 160 milímetros de mercúrio. Agora, olha que interessante. Se a pressão arterial sistêmica ficar menor que 160, ou seja, se a pressão do sangue no isquêmico ficar um pouco abaixo de 16 de sistólica, eu preciso começar a fazer medicações com urgência, inclusive de anticoagulantes. Porque a pressão maior vai garantir que a nutrição sanguínea, o oxigênio, vai chegar nessas áreas acometidas. Uma pressão maior do sangue vai fazer essa nutrição alcançar todas as células. É importante manter essa pressão maior, o que você não pode fazer no AVE hemorrágico. O tratamento do AVE hemorrágico é voltado para o controle dos principais problemas relacionados ao extravasamento sanguíneo, sendo assim, vão virar procedimento cirúrgico, como foi com a mãe de uma das nossas alunas aqui que falou agora há pouco, para descompressão, porque quando a gente tem o extravasamento do sangue na área do cérebro, ele vai preencher aquela área, não vai ter para onde sair, vai causar uma pressão cerebral interior ali do crânio, e você tem que fazer um procedimento cirúrgico para aliviar essa pressão com urgência, tá? E para clampear ou para cauterizar o vaso danificado. Você vai aplicar um choque ali, através do bisturi, ou você vai
pressionar aquele vaso que está rompido mesmo, para o sangramento parar, tá? Eu queria mostrar uma filmagem para vocês, mas não vai dar tempo. Depois a gente, se tiver oportunidade novamente, eu mostro. Dá para ver claramente o sangue, às vezes, esguichando de um vaso que foi rompido quando o cérebro, quando o crânio está aberto, né? Durante o procedimento cirúrgico. O médico, ele rapidamente, o cirurgião, o neurocirurgião, ele vai clampear ou cauterizar aquele vaso. E aí vai remover os coágulos de sangue que estavam ali naquela área. Geralmente fica uma gelatina ali de sangue naquela área que ficou preenchida, que vai ser retirada também, e vai ser fechado novamente. O paciente vai ter uma qualidade de vida reduzida, vai ter algumas sequelas, mas depende muito de como que foi acometido. Outro problema é o aumento da pressão intracraniana. Não posso ter aumento de pressão, diferente do isquêmico, porque isso pode causar a volta do derramamento sanguíneo, tá? Se já tiver passado a cirurgia. O controle da complicação é feito com medicações diuréticas. Se a pressão está aumentando, você faz diuréticos, tá? Para que o paciente urine e retire ali o excesso de líquido, o excesso de água da corrente sanguínea. Isso faz com que o paciente tenha menos líquido, contanto menos pressão aplicada em todos os seus vasos, né? Agora um link que a gente faz aqui rapidamente com a última aula de sistema urinário. O diurético osmótico manitol, também vai fazer a derivação ventricular externa. O que é a derivação ventricular externa? É um procedimento que faz uma ligação entre uma área do cérebro com a área externa, fazendo com que o líquido que estava ali dentro do cérebro saia do corpo. Agora, para falar um pouco mais sobre a derivação ventricular externa para vocês, não vou me aprofundar também, o texto está aí para vocês acompanharem depois, mas o cirurgião ele vai colocar um tubinho, um catéter, dentro do ventrículo cerebral, lá dentro do cérebro. Esse catéter, ele vai se ligar a um equipo, que é esse tubinho que fica do lado de fora. Nesse tubinho eu vou ter uma portinha para coletar o líquido, se eu quiser fazer algum exame, ou não, e ele vai se ligar numa bolsa. Essa bolsa tem uma régua. Por quê? Se você abaixar demais a bolsa, o líquido que está dentro do cérebro ele vai sair por causa da gravidade, ele vai sair e vai preencher a bolsa. Se você abaixar demais, vai sair muito líquido, não vai ter o líquido necessário dentro do cérebro, você pode agravar o estado de saúde do paciente. Se você elevar demais, você não vai conseguir drenar nada daquele líquido que está dentro do cérebro. Então é uma questão de gravidade. A régua é muito importante, o técnico precisa acompanhar a posição dessa régua ao lado do leito do paciente. Tá? É um equipamento extremamente sensível. E vocês vão precisar estudar melhor sobre esse assunto caso queiram ingressar em um hospital, uma área de centro de terapia intensiva, tá? Frequentemente vocês vão ver o uso de derivação ventricular externa. Também existe a derivação ventricular peritoneal, que esse líquido, ele, ao invés de sair para essa bolsa, ele vai para o peritônio, volta para o próprio paciente, para ele absorver. Daniel, alguns dos alunos que estão na turma a gente teve uma especialização e nós vimos isso no hospital, né? E aí ela mostrou pra gente aonde ficava a régua e tal, que tem que ficar na altura da cabeça, né? Isso. Aí se tiver abaixo é por recomendação médica, porque o médico pediu para baixar um pouco ou acima. E aí vimos também o acesso na cabeça, né? Isso. Mas geralmente tá uma bagunça na cabeça do paciente, a gente não consegue, né? Tanto que quando fizemos a visita hospitalar, a enfermeira não conseguia achar Caramba! Exatamente. Ela não conseguia achar qual era eu não vou saber, a borrachinha. Você vai entender. Que fazia essa ligação. Porque era, lógico, geralmente o paciente está com muitos equipamentos, né? E ela estava com muitos equipamentos e ela teve que procurar, assim, palpando na mão até chegar lá. Estava identificado, tá? Foi no Miguel Couto, estava identificado, mas estava tudo tão embolado. Ficou difícil de visualizar. Sim. Aí a melhor opção era mesmo apalpar para ver onde era, porque se você tiver que induzir um medicamento ou qualquer coisa, você tem que ter certeza onde você está botando, né? Exatamente. O risco de um ambiente... O risco não. Um cuidado especial que a gente precisa ter nesses ambientes é com a quantidade de equipamento conectado ao paciente. A gente vai ver isso no próximo slide.
Mas só para encerrar sobre DVE, é um dispositivo que vai fazer o equilíbrio da pressão desse líquido dentro do cérebro do paciente. Se o paciente teve acidente vascular hemorrágico, ele com certeza vai ter uma DVE, e essa derivação vai salvar a vida desse paciente, porque ela vai retirar o excesso de líquido que se acumula dentro do cérebro, aliviando assim a pressão intracraniana. Pacientes com um acidente de moto, por exemplo, que tiveram um trauma do crânio ali, que teve um rompimento de vaso, também entram na mesma situação, tá? E vão ter sequelas da mesma forma que um paciente com AVE isquêmico, hemorrágico vai ter depois. A PIC é o último equipamento que eu vou falar para vocês sobre sistema nervoso. Inclusive, essa aula foi dada pela enfermeira-chefe e pela diretora da cirurgia, não sei. Eu sei que elas eram especialistas lá do Miguel Couto. Sim. Foi dada pela Nick. Foi uma aula maravilhosa, excelente. Que bom, que legal. A PIC, pessoal, a PIC é um equipamento que vai medir a pressão dentro do crânio. Então, se a DVE faz o equilíbrio dessa pressão, mas não mede, a PIC serve para medir. Então, geralmente, vai ter a PIC e a DVE sempre juntas, tá? O médico vai aproveitar para instalar as duas juntas. A PIC vai medir a pressão, então, você vai ter que sempre fazer uma conta entre a pressão arterial e a PIC, e o médico vai determinar qual é o valor que precisa ficar sempre aparecendo. Se tiver alguma alteração desse valor, aí precisa ser comunicado à equipe médica, tá? Mas até a medição na régua, a equipe médica que vai prescrever qual é, porque é feito um cálculo, tá? É um cálculo bem complexo para saber exatamente qual é a marcação da régua que a gente deve seguir. A mesma coisa o valor de PIC, tá? Ô, Daniel, só para eles ficarem sabendo, essa PIC é com um C, tá? PIC medidor de pressão intracraniana. Nós temos a PIC com 2C, né? Que é um catéter que nós, enfermeiros, somos capacitados para estar instalando no paciente. Então, quando você receber um plantão e falar que o paciente está com uma PIC, observa que tipo de PIC, tá? Se é uma PIC acesso vascular ou se é uma PIC medidor de pressão intracraniana. A PIC com 2,6 é o catéter central de implantação periférica. É uma sigla em inglês que determina esse catéter que o Vitor está falando. Dê uma olhada aqui na imagem da direita, olha a quantidade de equipamentos que a gente geralmente vê assim, num paciente básico de CTI. Tá? Você tem ali um capnógrafo, tem a temperatura esofágica, perneiras que vão fazer a compressão dos membros inferiores, restrição mecânica no paciente, sonda vesical de demora, oxímetro no paciente, catéter venoso central, um eletroencefalograma, vai ter a ventilação mecânica dele, eletrodos, ECG, monitoração da pressão intracraniana, que é a PIC, o monitor básico do paciente, terapia endovenosa. Tá faltando aí, cara. Tá faltando? Dá pra botar um bis aí ainda. Ah, não, com certeza. Poxa, o que eu vi não tinha tanto assim não, mas já tava complicado. Nossa, então você não viu um paciente complicado, isso aqui. Agora eu quero que vocês imaginem esse paciente aqui, com tudo isso, o médico te pede para o seu plantão termina às 7 horas da noite, ele te pede às 6h40 para você levar esse paciente para tomografia. Imagine você ter que desconectar isso aqui tudo, ou pegar tudo isso e colocar em cima do paciente. Porque eu falo para ele, doutor, estou em mudança de plantão, o próximo plantão vai fazer. Ele vai te falar, mas é urgente, se acontecer alguma coisa, a culpa vai ser do nosso plantão. Aí a gente vai ter que fazer, não tem jeito. Se for urgente, tem que fazer. Daniel, acho que ela vai encerrar. Beleza. Para ver como é que ficaria com tudo Nossa isso. Nossa senhora. Deixa eu acelerar aqui para o finalzinho para ver se a gente consegue encerrar a tempo. Vamos ver. Escala de coma de Glasgow, então, pessoal, para encerrar, é a escala que a gente usa para avaliar a questão neural do paciente, né, nervosa do paciente, acometimentos, então. Eu vou avaliar, primeiro, a abertura ocular, se é espontânea, se é com comando verbal, se a abertura é dificultosa, se não tem nenhuma abertura ocular. Se a resposta verbal é orientada, né, e é tranquila, normal, ou é desorientada, ou só palavras soltas, ou sons, ou nenhuma. Resposta motora, se é algo comum. Então, assim, vai do normal ao alterado. E aí eu vou ver quantos pontos eu tenho em cada classe. Eu preciso somar todos esses pontos. E agora, a escala recebe uma atualização em 2018, dizendo que
a pupila também deve ser avaliada. Se a pupila reage ao estímulo de luz, eu tenho 2 pontos. Se apenas uma pupila reage ao estímulo de luz, isso se chama anisocoria, eu tenho apenas 1 ponto. Se as 2 reagem, eu tenho 0, tá? Desculpa, se nenhuma pupila reage, tá? Então, aqui vai do pior ao melhor cenário e as pontuações são as que seguem. Você vai fazer o seguinte, você vai pegar o valor que você obteve aqui em cima e você vai subtrair o valor que deu na sua avaliação das pupilas. E aí a pontuação final vai ficar entre 1 e 15, sendo 15 um paciente com estado de saúde melhor e 1 paciente mais grave possível. Tá? Conseguiram entender? Isso aqui não tem muito o que eu falar, é você ler, gravar e aplicar na prática. Beleza? Beleza. Pessoal, a gente encerra aqui a nossa aula. Eu espero que vocês tenham conseguido entender, pelo menos assim, uma introdução a esse assunto, e eu espero também que eu tenha estimulado vocês a pesquisar mais sobre esse assunto, se aprofundarem mais por conta própria também, que é importante para vocês, como profissionais completos que vocês serão. A gente vai se ver nas próximas aulas. Alguém ainda tem alguma dúvida que queira retirar? Me desculpa, pessoal, que levantou a mão, que eu não vi na hora, porque não fez notificação para mim. Bom, não tendo nenhuma dúvida mais, eu vou encerrar a apresentação. Vou disponibilizar essa apresentação pro Vitor, tá? Ele vai deixar para vocês na área do aluno. E se vocês tiverem qualquer dúvida, por favor, entre em contato com o Vitor. Comigo não vai dar, porque eu estou sem celular ainda, mas podem mandar um e-mail para mim. Eu vou resolver esse problema do meu contato ainda, mas por favor, retirem suas dúvidas, tá? Não fiquem com elas, não. Isso é complicado pra gente, pra vocês também. Próxima aula você está convidado, tá? Sistema endócrino, tá? Eu Show. Só queria pedir para você, ou eu posso fazer isso mesmo, não tem problema, tá? A gente vai trabalhar amanhã junto mesmo. Uhum. Passar os cuidados de enfermagem, tá? Com relação aos pacientes. A gente passar por escrito para eles, tá bom? Beleza, tranquilo. Lança uma atividade. Professor, você vai disponibilizar esses slides? Vou sim. Tá bom, obrigada. Nada. Professor, pode passar o seu e-mail, então? Eu deixei uma pergunta, mas é pessoal. Passo sim. Por favor. Eu vou enviar aqui nos comentários, que fica mais fácil. Perfeito, obrigada. Nada. O Vitor pode colocar lá no Classroom, né? Posso. Isso também. Sim. Pronto, tá aqui no comentário. Deixa eu ver se foi. Ué, cadê? Não foi? Tá aqui. Beleza. Estão vendo aí? Sim, já mandei. Muito obrigada. Show, nada, gente. Então é isso, foi um prazer falar com vocês, tá? Foi uma ótima aula, obrigado pela participação de todos, foi muito construtivo. Quem tiver dúvida, por favor, envie no e-mail, entre em contato com o Vitor, por enquanto, futuramente comigo também. Tá? A cara de satisfação do Vitor já fala tudo. Vitor, eu tenho uma pergunta para te fazer. Você mora no NIC? Porque, cara, qualquer hora que a gente veja, tá ele com o banner. Vivian, aonde eu tô, eu visto a camisa, entendeu? Não, mas é porque tá certo. O NIC não tá funcionando, mas o Vitor tá lá no NIC. Gente, eu fico feliz porque o Daniel é uma aposta minha e ele sempre se disponibilizou, né? Daniel, eu já olhava para ele assim, eu já conversava com o professor Marcos, eu falei, cara, esse garoto aí tem um potencial, vou chamar ele para dar aula junto comigo. Essa cara de satisfação já mostra isso. E eu tô com muitas turmas, né? Porque a gente teve saídas, né? Não precisa eu falar aqui nomes, que sim, eu tô também com outras turmas, tá? Atuando junto. E o Daniel foi uma aposta que eu fico muito feliz, porque eu fico grato, na verdade, também a vocês, porque vocês acabam passando esse feedback no meio da aula, né? E eu fico feliz. E eu passo isso depois para a direção. E, Daniel, parabéns. Eu fico mais feliz ainda, né? Próxima terça. Aqui você tem bons olhos. Eu queria fazer uma colocação, né? Ontem mesmo até falei para o Vitor isso.
nós iniciamos lá a turma 20.6, tá? Que é a que eu posso estar falando, conhecendo primeiramente o Thiago, depois tivemos o contato com o Marcão, aí tivemos o contato com o Vitor, e ontem eu falei para o Vitor. E grata surpresa e a forma didática, assim, de como colocar com palavras claras e objetivas, né? O Daniel. Então, assim, eu acho que esse quarteto aí não é puxar saco, não preciso fazer isso, mas eu acho que esses 4 aí... Você não precisa, você tem 5 salários mínimos, você não precisa mesmo. Por isso, eu não preciso puxar o saco. Então, assim, eu realmente, são 4 pessoas que eu acho que têm um bom conhecimento e, principalmente, sabem transmitir o que sabem, né? Pô, então, legal. Ó, então eu vou fazer agora... Daniel, sua cachorra late muito. Se você quiser me dar... se você quiser me dar, eu tô aceitando, tá? Olha só, eu gostaria de falar, já que é hora de fazer as considerações, eu já fiz essa matéria, mas eu estou encantada com vocês. Eu estou, assim, babando, porque eu não aprendi tanto... eu estou babando. Eu não, infelizmente, eu já fiz oficialmente, eu pedi licença para poder refazer aqui como ouvinte. Peço desculpas à turma se eu tiver de vez em quando parecendo, vem cá, quero falar isso, mas não é, porque eu sabia, muito pelo contrário, eu tô assim, encantada com vocês. E eu não preciso puxar saco que nem o Fábio, sabe? Porque eu já passei, entendeu? É de coração mesmo. Muito obrigada. Não, então. Por ter me acolhido. Eu também já fiz essa matéria em outro lugar e a Nick me pediu que fizesse novamente e eu estou repetindo a matéria, mas estou achando que, assim, o aprender nunca perde espaço, né? A gente está todos os dias aprendendo alguma coisa. Então, assim, o que eu aprendi, eu tô aprendendo muito mais com vocês. E isso realmente é excelente. Poxa, que bom. Eu fico muito feliz, porque, claro, é gratificante demais ouvir isso de vocês, saber que vocês estão conseguindo aprender de verdade. Para alguém que está lecionando, para um professor, para alguém que ensina qualquer coisa, isso é o ponto máximo, ouvir que os alunos estão conseguindo entender e se sentindo felizes porque estão aprendendo. Isso é bom demais. Obrigado pelo retorno. Então, gente, vamos lá. Próxima terça-feira, Sistema Endócrino. Eu vou lançar uma atividade, né? Não é atividade valendo ponto, mas vai ajudá-los muito no entendimento da matéria. E também eu vou colocar um vídeo sobre AVC da American Heart Association, o Daniel. Aquele vídeo lá é muito bom para eles entenderem como é que um país, né, desenvolvido, eles agem diante de um paciente que está apresentando, né? E como é que funciona. Tudo protocolado. E como é que funciona o sistema. Exato. Tá? Então, gente, vou encerrar a aula, tá? Até terça-feira. Vou ver se até amanhã eu lanço essa atividade para vocês. Vão estudando. Já dê uma lida em sistema endócrino e tragam dúvidas também para a gente. Tá bom? Valeu, pessoal. Boa noite aí para vocês. Boa noite, obrigada. Boa noite para todos. Boa noite. Tchau.